Eu quero falar com você agora sobre bênção. E eu quero declarar e fazer um apelo ao seu coração. Quando você encontrar sua mulher, seu filho, chegando em casa, abençoe a sua família. E sabe onde eu vou buscar a lição bíblica para você? Para mim e para você. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 27, há uma belíssima história e triste ao mesmo tempo. A história de Jacó, de Esaú. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: chega para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Ele chegou, comeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então ele aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Mal acabara de abençoar a Jacó, chegou Esaú, contou a verdadeira história. Foi um dia de aflição. Ele teve que fugir com o apoio da sua mãe. O seu pai ficou tão triste e a casa entrou numa grande dificuldade. Porque é preciso abençoar a sua família. Eu li uma história de um jovem chamado Brian. Estava nos corredores do hospital como louco, pedindo que seu pai falasse com ele, dissesse que o amava. Ele queria dizer isso para ele, mas não tinha mais jeito por uma razão clara. Seu pai havia morrido. Ele voara metade do seu país para chegar ali, mas não dera mais tempo. Durante anos e anos, eles não se falavam, ficaram distantes um do outro. Durante aquela infância e adolescência, Brian não conhecera a bênção de seu pai. Ele havia sido muito rígido com ele. Seu pai era muito cuidadoso, muito exigente, exigiu o máximo nos seus estudos e Brian não correspondera, nem nos estudos, nem no resto da sua vida. E o pai de Brian era um oficial da Marinha dos Estados Unidos. Queria que ele fosse fuzileiro naval, era o seu sonho. Mas Brian não queria isso. Pelo contrário, foi rompendo cada dia mais, até que um dia eles se separaram e Brian estava em outro lugar. Agora ele gritava: papai, por favor, acorde. Um grande soluço naquele hospital, mas não tinha mais jeito. Todos nós precisamos abençoar e sermos abençoados uns pelos outros. Como as pessoas têm facilidade de gritar, levantar a voz, xingar. Eu estou falando dentro da sua casa, para nem falar no meio da rua. Você tem feito isso com a sua família? Lembra antigamente no tempo da vovó, da bisavó? Você chegaria para sua mãe, seu pai, e teria que dizer, pedindo a bênção, meu pai ou minha mãe. Mas com os anos passando, os costumes mudando, nós fomos reduzindo esta maneira de falar, até que tudo virou um simples oi. Como vai? O exemplo de Esaú deve nos chamar a atenção, porque primeiro ele desprezou a sua primogenitura. Agora ele perdeu a bênção pela astúcia de Jacó, e isso tudo dentro da mesma casa. Agora Esaú quer receber a sua bênção, implora, não consegue, sente-se esmagado, tinha perdido a bênção de seu pai. Qual a importância da bênção? O que você entende por bênção na família? Quais são os elementos básicos da bênção familiar? Do que ela se compõe? Eu quero dizer a você algumas coisas que esse trecho tem me ensinado. É que a bênção familiar acontece quando é transmitida através de um toque significativo. Está em Gênesis 27, 27. O toque significativo era um elemento essencial da bênção dada nos lares bíblicos. Ele disse a Jacó, pensando ser Esaú: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Nas Escrituras, todas as vezes que alguém era abençoado, o toque significativo criava um ambiente afetuoso para as palavras que seriam ditas. Beijar,
abraçar, impor as mãos, tudo fazia parte da bênção. Todos nós precisamos de um toque, não é verdade? De afeto, de carinho, de aproximação. A imposição de mãos, o beijo, o abraço indicavam a transferência da bênção. E Jesus fez assim também. Lembra quando ele abençoou as crianças? Ele não disse: oi meninos, Deus abençoe vocês. Não, ele chamou para si. Está em Marcos 10. Tocou as crianças. Ele tocou o leproso, que iria curá-lo, porque aquele homem era um homem carente de afeto. Ninguém chegava perto dele, quanto mais tocar a sua pele. Quando nos sentimos doentes, fracos, feios, sentimos mais ainda a necessidade de um toque. Você tem recebido esta bênção assim? Do seu pai, da sua mãe, de marido para mulher e vice-versa, pai e filhos. Esse toque existe em sua casa? Você tem ministrado isso aos seus? Pensa nisso. Há uma segunda coisa que eu aprendi. A bênção familiar acontece quando pronunciada, quando falamos. Está no versículo 28. Não se trata de bênção por intenção. Eu pensei, todo mundo sabe. As palavras têm um poder maravilhoso de fazer bem ou de fazer mal. E muitas vezes nós usamos palavras para xingar os filhos, para cobrar, para exigir. Quantas palavras tristes e terríveis os pais dizem, infelizmente, com seus filhos, justamente aqueles a quem eles tanto amavam e amam nas suas vidas. Mas estão zangados, furiosos. O filho errou e ele descarrega toda a sua raiva. Mas se você trata mal, dificilmente vai convencer de amor. Uma bênção só é real quando pronunciada. Abra a boca e diga: eu te abençoo. Isaac pronunciou a Jacó e Jacó fez isso com os seus 12 filhos. Mas há mais lição. A outra lição que eu aprendi é que a bênção familiar acontece quando é transmitida atribuindo valorização. Não basta somente tocar, não basta falar qualquer coisa, é preciso atribuir valorização à pessoa. A palavra bênção, no original da Bíblia, quer dizer literalmente dobrar os joelhos. Isso implica em reverência. Palavras de bênção devem dizer o valor da pessoa para nós. Eu te abençoo, meu filho, porque te amo. Eu te abençoo porque tu és o filho da minha juventude, porque tu és um filho inteligente. Eu te abençoo, minha esposa, porque tu és uma mulher maravilhosa. É preciso atribuir valor ao que fazemos. Quando ele se refere ao cheiro, ele, mesmo pensando que era Esaú, mas ele disse que era como o cheiro dos campos que o Senhor abençoou. Você dá esse valor às pessoas a quem abençoa? Seu filho, sua filha. Quantos filhos me dizem: meu pai não me dá um abraço, nunca diz uma palavra de encorajamento. Você ora por seus filhos, você os abençoa como alguém especial. E eu tenho uma quarta e última lição para você, para mim também. A bênção familiar acontece quando depende de Deus. Gênesis 27 e 28. Nós podemos abençoar, claro, com as bênçãos de Deus. Porque os pais não têm bênção. Os pais têm a bênção de Deus. Lembra como era no tempo da vovó? A bênção, meu pai. E o pai dizia: Deus te abençoe, meu filho. Para os patriarcas, na palavra de Deus, as suas palavras faziam bem, indicavam valor e eram uma intercessão. Mas somente Deus validava o que eles diziam. Somente Deus garantia a bênção de fato sobre a pessoa abençoada. Ontem como hoje, nós dependemos do Senhor para abençoar alguém. Ele transfere a bênção por seu poder. Veja o que José fala em Gênesis. Ele abençoou os seus filhos com bênçãos. Palavras somente não comunicam bênção.
elas precisam estar acompanhadas do poder de Deus. Então, abençoe a sua família. Mas não se esqueça, a bênção familiar acontece quando é transmitida com um toque significativo. Abrace, beije. Quando você fala alguma coisa, não fique mudo. Fale algo que possa ajudar a pessoa e peça que Deus abençoe aquela pessoa. E eu aproveito para abençoar você também. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus.